Adão, ele justamente lhe deu o livre-arbítrio. Então, portanto, nem ele, o próprio Criador, impôs a ele a norma. Deus apenas diz: oh, você foi criado por mim e você tem essas opções. Para seu bem, né? Fica à vontade nesse mundo, ou nesse universo, ou nesse paraíso, né? E se você tocar naquela árvore, vai sofrer as consequências da sua ação. Sabendo ele que esse ser humano não é um ser perfeito, simplesmente poderia não aceitar a ordem de Deus, por ele ter discernimento e por ele ter também o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio deve ser algo consagrado, que deve ser respeitado, e não se deve impor a religião ou a maneira de pensamento para quem quer que seja. Mas é necessário que nós convivamos, e convivamos em paz. E para isso, é necessário que haja uma troca, um diálogo. Um diálogo onde não se estabelece a superioridade daquele pensamento ou do outro pensamento, ou daquela raça ou da outra raça, ou daquela classe sobre a outra classe. Entendemos que todos somos seres humanos. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, ele diz o seguinte: todos são descendentes de Adão, e Adão foi criado do barro. A natureza é a mesma. Recordo-me de um dos companheiros do profeta que estava dizendo, eu estava numa sessão em que as pessoas, cada um se vangloriava da sua origem. Um dizia: eu sou de tal nômade, outro dizia: eu sou de tal tribo, outro dizia: eu sou de tal família. Não, meu sobrenome é isso, a minha história é essa, não sei o quê. Quando chegou a vez desse companheiro, eu disse assim: a minha origem é de um coágulo, é um espermatozoide e um óvulo. E o meu fim é uma carniça. Quando vou morrer, meu corpo vai virar algo insuportável. E entre entre a minha origem e o meu fim, eu carrego a impurezas dentro do meu estômago. Todos se igualam nisso. Então, há necessidade de que a gente desça do nosso trono, do nosso ego, do nosso orgulho e arrogância, para entender que nós somos semelhantes. E que a opção deve ser consagrada e respeitada do indivíduo. E para contribuir em resumo rápido, esse diálogo precisa de ter alguns, para nós muçulmanos, são normas. Mas eu passarei isso para vocês com sugestões para melhorar o nível de entendimento entre todos nós. A primeira das sugestões: tem uma boa intenção voltada para o Criador e não para alcançar vitória própria. Quando você vai dialogar com as pessoas, né, diga assim: a minha intenção é agradar a Deus, não agradar a mim mesmo ou alcançar alguma vitória pessoal. A segunda: escolher um momento adequado para o diálogo. Tem gente que quer forçar de qualquer forma, em qualquer momento. E as pessoas às vezes não estão receptivas naquele momento para nenhum tipo de diálogo. Talvez estejam precisando outro tipo de ação. Um sorriso, talvez. Um carinho, talvez. Uma solidariedade, talvez. Estender a mão para ela com alguma necessidade que ela esteja precisando, talvez. Né? E não convencer ou dialogar com aquela pessoa naquele momento. Tenha conhecimento do assunto do diálogo. Se eu vou dialogar com um cristão, eu tenho que perder um pouco de tempo para entender o cristianismo. Isso facilita o diálogo. Ele também tem que perder um pouco de tempo para entender um pouco do Islã. Isso não obriga ele a abrir a mão da sua crença, mas sim compreender o outro melhor.
Reconheça que as pessoas não são iguais na maneira de compreensão. Cada um tem a sua instrução, cada um vem de um ambiente, cada um recebeu um tipo de educação, então tem que respeitar isso também. Ao dialogar com os outros, tem que entender um pouco daquela pessoa, né? Dar um pouco ouvido para saber de que maneira você deverá conversar com aquela pessoa. E não confisca o tempo da fala. Deus nos muniu de duas orelhas, 2 ouvidos, e de uma só boca, para a gente poder escutar mais. Então não confisca o tempo da fala. Dá um tempo para o outro também expor as suas ideias. Assim você vai aprender. Quando você fala o tempo inteiro, você se intitula o sábio e não vai conseguir progredir em termos de conhecimento. Saiba ouvir também e não interrompa quem fala. Policie a si mesmo. Fale de uma forma clara, escolhendo termos claros que a pessoa possa entender, não confunda as pessoas. Nós vivemos em muitos atritos, principalmente na área de conhecimento. Quando você fala de uma forma confusa, acaba confundindo mais, criando mais atritos dentro da pessoa. Então tem que falar de uma forma bem clara. Eu peço desculpa se eu tiver qualquer deficiência na fala, porque originalmente a minha língua natal é árabe, não é a língua portuguesa. Mas vou procurar falar de uma forma clara. É muito importante no diálogo explorar os pontos comuns. Porque se eu sou muçulmano, ele é cristão, sinal de que existem algumas diferenças na forma de pensamento, na ideologia. Existem diferenças, mas existem muitas coisas em comuns. Por que não começamos por eles? É muito importante explorar os pontos comuns, porque isso acaba aproximando as ideias e acaba aproximando as pessoas e melhorando o convívio entre elas. Nunca perca o controle emocional durante o diálogo. Tem que ter um autocontrole. Senão você acaba perdendo a pessoa, perdendo o objetivo do diálogo e perdendo o controle sobre a situação. E não chega para lugar nenhum. Diga não sei quando você não está sabendo. Seja humilde no diálogo. Diga. Não, tá bom. Reconheça o seu erro. Adão, segundo a versão islâmica, logo depois de comer daquela árvore, ele e a sua companheira reconheceram seu erro. Os dois. E voltaram a pedir perdão a Deus e Deus perdoou. Ninguém é perfeito. Então, se você errar, diz, você me perdoa, você me desculpa, eu errei, reconheço o meu erro. É natural o erro, todos erram. O profeta diz, todo ser humano erra, todo descendente de Adão erra. E o melhor entre os que erram, aquele que reconhece seu erro e voltar atrás, e não insistir no erro. Nós sabemos que o demônio era o sujeito mais sábio nos seus. Se comunicava diretamente com Deus, inclusive Deus falou diretamente com ele. Conhecia Deus pessoalmente. A comunicação foi direta, sem intermediários. Tem muita sabedoria, mas insistiu no erro e foi amaldiçoado por causa disso. Ninguém vai dizer assim, tem mais conhecimento de Deus do que o demônio. Portanto, a insistência dele no erro fez ele ficar longe da misericórdia de Deus. Respeite sempre o outro lado. Nem tudo que pode ser dito em determinados momentos tem que ser dito. O ser humano como se fosse uma caverna, cada um como se fosse uma caverna escura. Ao entrar nela, você tem que dar um tempo para poder visualizar a luminosidade e poder andar dentro dela. Você acaba seguindo essa pessoa e ela se fecha ao diálogo, impossibilita o convívio, inclusive, com aquela pessoa.
nunca, irmãos, transformam o diálogo de campo de ideias para o campo pessoal. Se odiar, não odeia a pessoa. Se odiar, odeia a atitude errada que a pessoa faz. Assim fica mais fácil de melhorar o nosso empenho, o nosso convívio, aprimorar a nossa prática dia a dia. Não olha para a pessoa em si. Olha para a ideia. A discussão tem que ficar no campo das ideias. E se a gente vai tomar atitude, não toma atitude contra a pessoa, mas assim, atitude contra a ação daquela pessoa, a fim de a gente esclarecer e melhorar isso. Se não torna a convivência impossível. A diferença, irmãos, isso é muito importante, deve trazer amor entre as pessoas. A diferença entre as pessoas, como se fosse um campo de flores e rosas. Se for toda uma cor, não tem sentido, não tem beleza. A diferença é como se fosse um campo de rosas e flores de distintas cores, que dá uma beleza à vida da humanidade, que enriquece a vida da humanidade. Então deve cultivar, na verdade, essa diferença, o amor e não o ódio. E os últimos 3, para finalizar, e não confiscar o tempo, como eu falei, tente chegar sempre num resultado. E tem que saber finalizar o diálogo, se o diálogo está tomando rumos longe desse resultado que você está esperando ou que o outro lado está esperando. Não se irrite nunca durante o diálogo e no final não aumente a voz mais do que o necessário. É da educação. Até para com Deus, quando você fala de uma forma serena e educada com Deus. Deus está presente, Ele ouve, Ele é ouvinte, escuta. Até o sussurro nosso Ele escuta. Então não precisa aumentar a voz para falar com seu semelhante. Essas seriam as sugestões que eu dou para todos os irmãos aqui presentes, que eu me sinto na obrigação de dar o exemplo antes de eu passar isso para você, e peço a Deus, o Altíssimo, para que Ele me dê a capacidade de colocar isso em prática. E agradeço muito a atenção e agradeço a coordenação da minha educação. Muito obrigado, Sheikh Abdul. Realmente é muito ensinamento e um ensinamento muito lógico, coisa para se pensar em casa. Eu passaria a palavra agora para o Swami Chandramukha. 25 minutos, Swami. E mais os 5 que o Sheikh deixou de lambuja para o senhor. Obrigado. Bom dia a todos. Hare Krishna. Mais uma vez um prazer participar aqui dessa mesa. E é uma responsabilidade grande, porque foi avisado em cima da hora, estou substituindo uma grande personalidade, o professor Hermógenes, né? Então estou aqui, eu ganhei muito tempo, mas não tenho, assim, acho que não me preparei tanto. De qualquer maneira, eu acho que é um assunto que sem dúvida é interessante, é um assunto que nós podemos dar alguma contribuição pelo nosso tempo de existência, especialmente aqui no Ocidente, né, que são um pouco mais de 30 anos. E ouvindo o cigano apresentar de forma muito lúcida a sua fala e também o Sheikh, inclusive eu pedi para ele mandar por e-mail para mim essa lista de sugestões que eu apreciei muito. Eu vou fazer uma certa curva para falar desse assunto, para não ficarmos assim, repetindo o mesmo ponto. Recentemente, no Rio de Janeiro, eu fui convidado a participar de um evento interreligioso, também sobre a paz. A gente tem uma participação muito grande lá. E eu fui o último a falar. Tinham muitos representantes de diferentes escolas de pensamento, de doutrinas, e eu me lembro muito bem que o último, aliás, anterior a mim, quem teve a fala foi um padre católico, e ele falou muito sobre as guerras
religiosas que estavam acontecendo, e citou evidentemente Irlanda, muçulmanos e católicos e por aí vai. E aí depois eu tive que falar. Então eu comecei falando de uma maneira que foi assim um pouco engraçada, e eu vou repetir aqui. Comecei dizendo que eu era contra eventos interreligiosos. Aí todo mundo ficou, como é isso? Aí eu me propus a explicar o que eu entendo como diferença entre religião e espiritualidade, defendendo a ideia de eventos interespiritualistas, baseado no que eu vou tentar apresentar aqui. Então eu vejo, sempre me vem à mente um exemplo dessa diferença. Vamos falar sobre a religião, como torcidas organizadas, diríamos assim, né? Como eu já disse, eu sou do Rio de Janeiro, e lá tem uma animosidade muito grande entre vascaínos e flamenguistas. Então um torce para o Flamengo e joga pedra no Vasco, e se o Vasco joga com qualquer outro time, eles sentem tanto prazer em ver o Vasco perder, quanto com o Flamengo ganhando. Obrigado. Então, são torcidas organizadas que se baseiam meramente numa fé muito cega. Eu tenho fé que o meu time vai ganhar. Não é uma coisa filosófica, não é uma coisa profunda, é um sentimento. E cada um escolhe um time sem um conhecimento profundo, torce para esse time, e quem não é do time dele se torna, entre aspas, um inimigo. Então a religião, esse conceito de religião e de espiritualidade, para mim são bem diferentes, né? Muitas vezes uma pessoa torce para uma religião, assume uma postura religiosa com essa mesma mentalidade fanática, ou seja, sem a espiritualidade necessária, porque o que é material divide, e o que é espiritual une. Então quando você se filia a uma religião de modo fanático, você o faz até por um problema psicológico. Para você é importante se sentir salvo, ter uma garantia, uma promessa, assim que você realmente está conseguindo se livrar de todos os problemas e alcançar a salvação, a libertação, seja lá o que for. Então, quando nós nos filiamos a alguma entidade religiosa e passamos ao mesmo tempo a nutrir uma animosidade, uma visão negativa contra a outra, nós estamos, na verdade, nos tornando materialistas, religiosos materialistas. E é interessante, você encontra muitas pessoas que não são religiosas, mas são espiritualistas, ou são espiritualizadas, e você encontra pessoas religiosas que não são, que o fato de se tornar um religioso o tornou uma pessoa fechada e fanática. Agora, o espiritualista evidentemente atingiu uma outra plataforma, é aquela pessoa que sabe apreciar, que sabe, é como, voltando ao exemplo do futebol, né? Eu gosto de futebol, por exemplo, e não torço para nenhum time. Então qualquer time que esteja jogando, eu acho interessante, e quando um time está bem, é interessante, né? Você aprecia um bom jogo, independente da sua, assim, preferência. Até porque, voltando ao exemplo do Vasco e do Flamengo, o Romário, por exemplo, já jogou no Vasco, depois foi para o Flamengo, o primeiro era do Flamengo, voltou para o Vasco, aquela coisa toda. Então, em algum momento ele é endeusado, depois ele é blasfemado. Então, algum Romário, de repente nessa vida, pode assumir uma posição num time, para cumprir uma missão. Na outra vida ele pode ir para um outro time, cumprir uma outra missão. São craques, né? Algum tipo de craque, para transmitir o mesmo conhecimento. Então, acho importante entrar nesse conceito de espiritualidade acima dessa questão religiosa, que eu vejo que cria realmente esse tipo de problema. Inclusive, também, nosso mestre espiritual, ele sempre nos dizia problemas materiais e soluções espirituais. Então, preconceito é um problema evidentemente material. Numa visão espiritual, não há como você desrespeitar a posição de ninguém, até porque, como foi falado pelo Sheik, em outras palavras, você ter preconceito contra alguém é um tipo de ofensa a Deus, que nos dotou de livre-arbítrio,
Então, se Deus nos deu livre-arbítrio, quem é você para ter preconceito com o uso de uma dádiva dada por Deus a alguém? Então, realmente é algo baseado em falta de conhecimento, e a gente pode citar um exemplo, não querendo atacar ninguém, mas o exemplo da história da Igreja Católica, né? Falando sobre falta de conhecimento, todo mundo sabe que teve um momento que a mulher, por exemplo, ela não era considerada, ou melhor, era considerado que ela não tinha alma, só o homem tinha alma, e podia se explorar, abusar, fazer qualquer coisa com a mulher. Aí fizeram um concílio, teve um famoso concílio, eu não sou bom de data, de história, e aí distribuíram almas para as mulheres, elas passaram então a partir desse momento, oficialmente a ter almas, o que foi muito bom, né? Depois de um tempo, teve mais um concílio, que naquela época os negros também não tinham alma, eles eram tratados como animais. Aí depois de um concílio, generosamente distribuíram almas aos negros, né? Aí ficou interessante. Aí passou mais um tempo e a generosidade aumentou. E os índios também ganharam alma, né? Foi interessante. Os ciganos eu não sei, não sei a história. Grandes almas. Então, é interessante ver que nesse ponto, acho que o mundo está melhorando, estamos distribuindo almas, né? E a visão do hinduísmo, a visão védica, vai além até, assim, da mulher, evidentemente, ou do negro, ou do índio, mas nós entendemos, eu sempre aproveito a oportunidade para falar, que assim como aquele poeta mineiro diz, tudo que move é sagrado. Ou seja, tudo que tem vida tem alma. E também a gente tem esse preconceito, porque o preconceito surge não só da falta de conhecimento, mas do mau uso desse mesmo livre-arbítrio, que é um outro problema. Por exemplo, você tem livre-arbítrio, e como ser humano, entre aspas, nós somos superiores aos outros, né? Isso a Bíblia fala e todas as Escrituras, nós dominamos. Então essa nossa, entre aspas, superioridade pode ser usada de duas maneiras, ou para proteger o, entre aspas, inferior, ou para explorá-lo. Evidentemente, se nosso coração for puro, iremos querer proteger, mas se nosso coração for impuro, iremos querer explorar. Aquela velha história da polícia rodoviária, que está lá para te proteger, mas se você não se cuidar, você vai ter que morrer com algum trocado ali, né? Então, aquela coisa de abusar da posição, e o ser humano tem esse problema muito grande. Inclusive essa filosofia de que só o ser humano tem alma, de que os animais não têm alma, de que o mico-leão não tem alma, de que a tartaruga não tem alma, ou que as árvores não têm alma, os rios não têm alma, isso tudo justifica uma mentalidade predatória, muito perigosa, né? Porque esse copo não tem alma. Então, quando terminar de beber a água, eu vou amassá-lo e vou jogar ele no lixo. Mas se tem alma, a situação é outra. Então, o Bhagavad Gita, que é o nosso livro mais importante, diz que a visão de um sábio humilde é uma visão de igualdade. Ele não vê diferença entre um brahmana, que é um sacerdote, ou um comedor de cachorro. Isso é uma linguagem de 5.000 anos na Índia, são os chandalas. É uma classe que infelizmente comem cães, né? Aqui a gente come cachorro quente, é outra coisa. Mas de qualquer maneira, são os chandalas. É uma visão de uma pessoa que não tem muita compreensão espiritual. Então, o verdadeiro sábio, ele não vê essa diferença. Inclusive, ele não vê diferença também entre um sacerdote e um cão, ou um elefante, porque ele vê que ali dentro tem uma centelha divina, a mesma centelha divina que está no corpo de um ser humano, e não é difícil entender isso. Nós já fomos um bebezinho, não sabíamos nem fazer as necessidades básicas, nem nos comunicar. Bebezinho, engatinhávamos, sujávamos a fralda, e à medida que nosso corpo se desenvolveu, nós pudemos manifestar uma consciência também mais desenvolvida. Então, a mesma alminha no corpinho de bebê, que engatinhava e fazia sujeira, pode se tornar um cientista, um filósofo, ou dentro de um corpo de cão, pode latir, ir atrás de um poste, ou num corpo de pássaro, pode voar. É a mesma energia espiritual, é a mesma.
Então, a falta de conhecimento, eu acho que também a gente pode pensar nesse preconceito e nessa desigualdade, até com a mãe natureza, com a floresta, com os rios e com os animais. Pensar seriamente nisso, que eu acho que é importante também, né? Então, a nossa visão é essa. Agora, voltando e entrando um pouco no ponto do preconceito, eu pessoalmente sou um devoto de Krishna há 26 anos, e eu entrei basicamente no início do movimento aqui no Brasil. O movimento era muito jovenzinho quando eu conheci, e ninguém nos conhecia praticamente. E no nosso início, para poder tentar implantar essa filosofia, como muitos sociólogos colocaram, como um transplante cultural, porque não é apenas nós não vemos assim como uma religião. Inclusive é muito comum aqui, nesse encontro, as pessoas me perguntarem, vocês são uma religião? E antes de responder, eu sempre pergunto para a pessoa, o que é religião para você? E cada um dá uma resposta diferente. Então não dá para responder sem fazer o que o Sheik sugeriu. Ouvir a pessoa, entrar na caverna escura, esperar um pouquinho, que a vista se acostuma, né? Você começa a enxergar. Então, cada pessoa é essa caverna escura, e quando eu pergunto, vocês são uma religião? Aí, o que é uma religião para você? Aí, baseado na resposta, não sou, ou então somos, ou pode ser, assim, aprofundado o tema. Então, aqui isso é muito comum acontecer. E nós, na experiência minha, esse transplante de cultura, porque não existe só fé na nossa tradição, existe uma filosofia milenar muito antiga. A literatura védica, ela foi compilada há 5.000 anos, né? É uma coisa muito séria. E os princípios que nós procuramos seguir, também são princípios que no mundo atual não são seguidos pela maioria, e muitas vezes nem são apreciados. Os princípios que nós seguimos, que as pessoas sempre nos perguntam, eu vou aproveitar para falar, é a não intoxicação, o não sexo ilícito, a não matança dos animais, e o não consumo de carne, peixes e ovos, e não jogatinas, jogos de azar. Essas 4 coisas. Então, certamente, quando você chega no lugar e tenta apresentar um tipo de filosofia que, num sentido, que não é, a ideia não é essa, mas ataca, assim, o comportamento da pessoa, há uma reação, não é? Na verdade, todos os preceptores espirituais tiveram esse problema. Aqui no Ocidente, nós todos conhecemos muito bem a história de Jesus Cristo. Ninguém sofreu mais preconceito do que ele. Não existe nenhum exemplo que possa se aproximar dele, que foi crucificado, completamente mal compreendido, pregando o amor a Deus, né? Pregando o que há de mais puro. Então, certamente, nós tivemos esse problema. Quando alguém fala alguma verdade, isso incomoda, porque nós viemos aqui querendo viver um mundo de ilusão. Essa ideia, pelo menos nossa, do mau uso do livre-arbítrio. Quisemos assumir um corpo e pensarmos que somos esse corpo. Assim como imagine uma pessoa que quer fazer um mergulho profissional no oceano para poder explorar as riquezas. Então ela tem que usar uma roupa adequada, um escafandro, não é? Para poder falar, ou melhor, respirar e trabalhar, porque embaixo da água para ele é artificial. Então nós entendemos que esse mundo é exatamente um oceano também de ilusão, onde nós quisemos mergulhar para explorar as ditas riquezas materiais, né? Viemos aqui explorar, e para isso precisamos de um escafandro, que é chamado corpo material. Então, escafandro feminino, masculino, branco, negro, meio gordinho, careca, mas são diferentes tipos de escafandros, né? Agora, nós não somos esse escafandro. Imaginem se agora a gente está aqui num evento, aparece um casal de escafandristas aqui, entrando aqui com aquela roupa, estranho, né? Com 3 escafandrinhos assim, e querendo fazer escafandragem aqui com a gente, né? Meio esquisito, né? E se você falar para ele que ele não é escafandro, ele vai ficar maluco, né? Ele não vai aceitar. Então também se pode, outro exemplo bom é alguém que paga um bilhete, vai no cinema assistir um filme, e chega naquele momento assim romântico, que pintou o clima, e o casal está ali totalmente envolvido, aí vem um cara chato, bate nas costas assim, que você, lá no cinema, e fala, esses 2 personagens aí, esses 2 atores, se odeiam, essa cena voltou 500 vezes, tem um monte de gente ali filmando, isso tudo é uma mentira.
você vai ficar quieto. Você pagou para ficar iludido, para ter graça o filme, você tem que estar iludido. Então, quando alguém fala para você que isso tudo é uma ilusão, nós não somos esse corpo, nós devemos respeitar inclusive os animais, a intoxicação deve ser abandonada, a espiritualidade é uma coisa muito séria, tem que ter uma tradição, tem que ser uma coisa autorizada, não se pode criar, ninguém tem esse poder de inventar uma religião, pelo menos autêntica, né? Você não pode criar o que quiser, mas não como verdadeiro representante de Deus. Então, certamente você vai ter preconceito, muitas pessoas vão atacá-lo. Isso é um ponto. E no que diz respeito a nós, outro ponto, é a falta de experiência, a falta de compreensão pessoal. Porque imagina, o nosso movimento chegou no Ocidente, nós tínhamos 18, 19 anos, quando assumimos essa filosofia e quisemos implantar isso tudo no Brasil, e éramos fanáticos. Esse fanatismo que eu mencionei, esse torcedor do Flamengo, também éramos nós, porque não tínhamos conhecimento. E o fanatismo, essa infância mesmo da espiritualidade, que praticamente todo mundo acaba passando, que é a convicção, a fé, sem conhecimento, que não deixa de ser um tipo de sentimentalismo que leva ao fanatismo.